Obrigado, Fran, pela participação aqui com a gente. Como tem sido a implementação desses projetos com equipes multiculturais? Como é que é lidar com isso? Você está lidando com o pessoal da Índia, está lidando com o pessoal dos Estados Unidos, mas o teu cliente é inglês, e é meio difícil, às vezes, gestar tudo isso, não é? Fran, obrigado pela pergunta. Um abraço para você. Não tem uma solução só para isso tudo. Eu acho que o primeiro, e esse é um dos pontos interessantes, e desculpa se eu vou voltar no Hofstede, mas um dos pontos interessantes que ele fez, quando ele escolheu executivos de um determinado nível de diferentes organizações e tal, foi que ele queria neutralizar outras coisas que poderiam influenciar nessa questão cultural. Por exemplo, a questão socioeconômica, né? Então ele preferiu pegar executivos porque se você pega executivo, independente do país que ele seja, todos vão ter mais ou menos a mesma condição socioeconômica, o mesmo nível de educação, e isso não vai influenciar. O mesmo padrão, né? Em linhas gerais, pelo menos, né? A gente sabe que é diferente, mas em linhas gerais, pelo menos. Da mesma forma como você neutraliza isso, tem certos aspectos que são imutáveis, independente da organização e da cultura da qual essas diferentes pessoas estão vindo, os seus interlocutores estão vindo. Um deles é o respeito pessoal. Não existe cultura, seja ela americana, brasileira, uruguaia, chinesa, em que o respeito pelo indivíduo não seja valorizado. Você pode encontrar pessoas que não respeitam as outras. Né? Isso vai acontecer sempre. E esse é o elemento básico de onde você começa. E respeitar não é dizer bom dia, oferecer assento, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando respeito no sentido muito maior, né? O que a gente às vezes traduz como profissionalismo. Estar lá no horário, entregar o que promete, dizer não quando não. E um outro elemento, e esse elemento, essa parte é meio que da higiene da coisa, né? Especialmente para a Fran, que eu conheço, eu não precisava estar falando isso, ela sabe muito melhor do que eu. A questão onde eu venho, e eu acho que é o elemento mais fundamental nessa discussão, é a questão emocional. Nós que viemos de uma cultura essencialmente emocional, que nós nos desenvolvemos no nível pessoal para poder começar a trabalhar, a nossa conversa começa com e aí, como é que estão as coisas? A gente raramente vai direto ao assunto, né? E tal. Quando alguém é seco e ríspido conosco, às vezes, pode ser no primeiro momento a gente pode entender, esse cara não está tendo um dia bom, mas você aprende que aquela rispidez é, na verdade, objetividade da parte dele. E nós conseguimos entender a objetividade muito melhor do que eles conseguem entender essa parte emocional de envolvimento pessoal e tal. Eles acham que, eles consideram, via de regra, que essas nossas trivialidades no começo das conversas e tal, elas trazem só distração, perda de tempo, é uma distração do tema principal. Então, eu diria que para nós brasileiros que estamos entrando nessa atividade internacional, esse é o principal aspecto. Aceite que você não necessariamente vai cumprimentar todo mundo. Hoje em dia ninguém cumprimenta mais ninguém segurando a mão por causa do Covid, mas a ideia de que nós vamos cumprimentar as pessoas com um aperto de mão ou com um abraço, a ideia de que nós vamos começar uma reunião ou uma interação qualquer com um sorriso, é algo que não é ruim, mas às vezes não é bem visto. Então a questão é você entender essas diferenças. Isso num ponto bastante sutil, né? Entender essas diferenças entre o que nós somos acostumados a fazer e o que nossos interlocutores vão ver. Num outro aspecto, Fran, que é também igualmente importante, nós temos que nos fazer ouvir. E especificamente, e eu não quero fazer uma crítica ao brasileiro, tá? Veja, eu amo o Brasil, eu vivi minha vida inteira aí, tenho laços fortíssimos do Brasil ainda penso em reais,
o que é uma desgraça, mas tudo bem. A ideia é que nós efetivamente damos muita importância ao que os outros vão achar de nós. E isso nos traz uma série de problemas. Por exemplo, nós não dizemos não. E, de novo, vai ter exceções, mas, no geral, nós aceitamos e nos comprometemos com datas que são inviáveis ou com tarefas que são absolutamente inviáveis, sem dizer não. Nós não fomos educados a dizer não. Na escola, a gente não é educado a dizer não. Na escola, a gente é educado a escutar o que o professor fala e não questionar. E eu não quero que nenhum de vocês tenha ideia, não é para questionar o professor Wanderson. Mas a ideia só é que nós não somos educados, no geral, a questionar nossos pais, a questionar na escola. Nós não somos educados a questionar a autoridade. Não é? Então, eu acho que a grande questão aqui passa a ser nós temos que aprender a fazer essas coisas. E quando eu falo aprender, é que nós não sabemos mesmo, no geral. Tem gente que faz isso muito bem, mas no geral nós não sabemos fazer isso. Isso é uma coisa que já está enraizada, né? Como vem desde de pequeno, vem de pai para filho, né? Vem do avô para o pai, do pai para você, de você para seu filho. Muitas vezes a gente, na própria educação do filho, a gente se pega fazendo isso, por mais que a gente tenha essa consciência, por mais que a gente tente se libertar dessas amarras, né? de culturas, enfim, coisas que colocam na nossa cabeça, a gente comenta sempre. A gente se pega fazendo de vez em quando, a gente se dá conta que, poxa, eu sou contra isso, eu luto contra isso, eu ergo a bandeira contra isso, mas em alguns momentos já é inconsciente, está no DNA. É a mão direita, da cultura, né? Então, é a nossa mão dominante. Se você não tiver tempo para pensar, é aquele jeito que você vai fazer. Exatamente. E esse é um exercício, você tem que estar todo dia pensando nisso, né? Porque é onde você vai conquistar. E aí, voltando àquela questão do respeito. No momento que você diz sim e você não é capaz de entregar, você não está respeitando a outra pessoa. Você pode até achar que, não, eu falei sim, o cara gosta de mim porque eu concordei. Tá, mas ele não está preocupado com você concordar ali na hora, ele está preocupado em receber aquilo que você concordou em entregar. E se você não vai entregar, aquilo ali vai gerar um calor que talvez seja desnecessário. Então, eu acho que essa é a grande ideia nas discussões multiculturais. É entender o que é o limite, vamos dizer, essa questão da higiene, né, do respeito ao tempo, respeito aos entregáveis e tal. Entender a limitação cultural própria, saber que tem coisas que você gostaria de fazer que você não vai fazer. E, por último, essa questão do saber dizer não. Você, controlando esses 3 problemas, o resto não tem grande segredo.